Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Zero essa enrolação. É o seguinte, galera, investir no exterior. Ninguém quer agora, né? Você não quer, o dólar não tá disparando. Daqui a pouco o dólar dispara, seja esse ano, no próximo, no outro. Uma hora sempre dispara, eu vou mostrar pra vocês. Aí, você quer investir no exterior, quer pagar caro e tal. Não pode ser assim. Eu já falei, divida a sua carteira nos percentuais que você quer em cada tipo de ativo e vai investindo. Não deixa pra hora que o negócio está subindo. Então, no vídeo de hoje, talvez seja um dos mais importantes que eu já fiz aqui no ano, eu vou mostrar alguns ETFs, os principais ETFs que os brasileiros investem. Já está tudo filtrado para vocês, saiu uma matéria. Então, meu filho, fique até o final, que no final eu vou mostrar, inclusive, quanto custaria para montar uma carteira de ETFs, os riscos, os problemas. Tem gente por aí falando que ETF é ótimo, é maravilhoso, você vai ganhar dinheiro a vida inteira. Porra, só da pessoa falar isso, você já percebe que ela não entende de economia. Mas tá tudo bem, tem espaço para todo mundo no mercado, até para quem fala merda. Então, o vídeo de hoje é super especial, mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Você já recebe pelo menos $1 de dividendos no mês? É isso aí. Você já recebe pelo menos $1 de dividendo? Se não recebe, está fazendo alguma coisa errada. Lembrando que estamos ajudando o Rio Grande do Sul. Eu não vou pedir dinheiro para nenhum lugar específico, para Pix específico. Ajude o lugar que você confia, mande mantimentos, roupas, tudo lavado. Doação não é descarte. Então bora começar, primeiro explicando por que investir no exterior. Vocês sabem que a cada período de tempo o dólar dá essa disparadinha no Brasil. Normalmente, quando as coisas desandam, a gente sempre acha que o dólar tá caro. Eu me recordo, inclusive, que em 2011, tava aquela época do dólar barato e eu fui para os Estados Unidos, todo mundo comprava muito em outlet. Era tudo muito barato, galera. Só que eu já achava caro. O dólar naquela época tava 1,60. Eu paguei 1,60. Só que como a economia americana estava se recuperando da crise de 2008, as coisas lá estavam muito baratas. Então, as coisas estavam baratas em dólar e o dólar aqui estava 1,60 e eu achando caro. Então, tinham esses outlets aí. Quem já foi para lá sabe como funciona, era tudo baratinho. E eu paguei aqui no dólar, foi nesse momento, ó. Ali em 2011, eu paguei 1,60. Depois, o dólar deu essa disparada, tem umas pequenas quedas aqui, depois ele volta a subir. Muita gente investiu no exterior por causa da taxa americana, a gente vai falar também um pouco sobre renda fixa hoje e depois. A taxa tá alta e deve continuar um tempo. O dólar continua sendo a moeda mais forte do mundo, vai continuar por um tempo, tem um cenário favorável para diversificação e investimentos, você também pode proteger o seu patrimônio. Por isso, se você quer saber como investir, entre lá na minha comunidade, que eu tenho um curso completo de investimento no exterior. Então, pô, Charlão, quero aprender a investir, não sei. Entra na minha comunidade, o link tá aqui embaixo. Eu tenho aula abrindo conta na corretora, transferindo dinheiro, convertendo, todo passo a passo, tudo em português. Então, se você já sabe investir, ok. Se você não sabe, não tem mais desculpa. Então, vamos falar sobre ETFs. Se você não sabe o que é um ETF, eu gosto muito de explicar o conceito da caixa de bombom. Quando você compra aí a caixa de bombom, vem desde o sonho de valsa, que todo mundo gosta, até aquele bombom de amendoim que ninguém tá afim, sobra na caixa. Então, um ETF é uma caixa de bombom com tudo dentro, até aquilo que não é bom. Pô, então vou investir num negócio que tem coisa boa e ruim? Exatamente isso eu vou mostrar para você. O ETF é um conjunto de ativos de um determinado país, de uma categoria como tecnologia, biotecnologia, saúde, eletrônicos, metaverso. Você pega vários ativos de um país, de uma categoria, de alguma coisa, joga dentro de um saco e vende como um ETF. Então, é um pacotão de investimentos. Poxa, Alão, se tem coisa ruim, por que eu vou investir? Te explico. Vamos supor que você queira investir em tecnologia. Não tem tempo para ficar catando empresa, não quer estudar e tal. Você pode investir num ETF de tecnologia e você estará exposto a várias empresas de tecnologia, as boas e as ruins. Então, se o mercado como um todo andar, você vai ganhar dinheiro. Se o mercado despencar, normalmente você perde menos do que comprando as empresas erradas. Então, no longo prazo, costuma ser um bom negócio para a diversificação, não só ETFs. Isso é uma cagada, esqueça isso, porque não necessariamente esses ETFs vão replicar o passado que foi bom para alguns ETFs. Então, guarde isso. O ETF tem que ser
um pedaço do seu patrimônio como é o do meu, tá? Nós temos muitos ETFs, principalmente pelo mercado americano, dali você consegue investir e recentemente saiu uma matéria falando onde os brasileiros investem. Então não é uma recomendação, mas é isso que eu estou trazendo aqui. Essa é a lista dos 10 principais ETFs e vocês podem ver. Na própria matéria eles colocam o nome do ETF e o que que é. Então aqui, ó, VNQ. É um ETF que vai seguir o desempenho do setor imobiliário. IVV segue o índice do S&P. Então nós temos essa listinha, vou deixar a matéria inclusive aqui embaixo. Nós temos vários que seguem o S&P, que subiu nos últimos anos, vem subindo, mas não é uma garantia de que vai continuar subindo. Porra, eu invisto há 25 anos. Já vi várias coisas que a galera falava, isso subiu, continua investindo ali. Imagina o sujeito que investiu todo o dinheiro dele no mercado japonês, no mercado imobiliário japonês. Pô, não tem erro. 40 anos depois de crise, praticamente. Então, cuidado com o histórico. O que aconteceu não quer dizer que vá continuar acontecendo, tá? Então nós temos ótimas opções, mas tomem muito cuidado com isso. Aí tem os principais administradores de ETFs, que são muito conhecidos, e bora então falar sobre alguns. Começando pelo IVV, muitos de vocês conhecem até o IVVB11, que está na carteira do canal, e ele vai seguir o índice do S&P 500, as maiores empresas negociadas lá nos Estados Unidos. Vocês conhecem essas empresas, como a Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, a própria Berkshire do Buffett, a Lilly, que é uma empresa de medicamentos, JP Morgan, que é financeiro. Então olha que bacana, ao investir nesse ETF, você está se expondo às maiores empresas negociadas lá fora, na Bolsa Americana. Não é um negócio legal? Ele vai replicar o S&P. Quer dizer, ao invés de você ficar pesquisando, será que eu invisto no JP Morgan? Ou invisto num outro banco americano, ou invisto na Microsoft ou na Meta, não tem tempo, quer se expor aos Estados Unidos, é um belíssimo ETF, não é nenhuma recomendação, mas eu tenho na minha carteira e você pode investir aqui. Quer investir lá fora? Eu acho melhor IVV. Quer investir aqui no Brasil? Vai pagar mais caro, mas tudo bem? IVVB11. Então, além de você poder investir lá fora, você pode investir aqui também. E são essas maiores empresas que, inclusive, têm uma representatividade muito grande no índice. O último ano foi maravilhoso para a Bolsa. Vocês estão vendo aí Microsoft 33%, Apple 7%, Nvidia 216%, Google, Meta, tudo subiu. Muitos ETFs pagam dividendos, tá? Mas você tem que olhar caso a caso. Uns não pagam, outros pagam, mas você não recebe, fica dentro do ETF, que é bom que você não mete a mão, ele vai reinvestir. Tem ETFs específicos que não vão te cobrar tanto imposto, não é o tema do vídeo de hoje. O que você precisa saber é que, eu só invisto no que tem dividendo. Então, coloca ETF na sua listinha que ele pode servir também. Inclusive, eu gosto muito de ETFs que tem uma cesta de imóveis dentro, de fundos imobiliários americanos, eu vou mostrar. Depois desse IVV, nós temos o QQQ. A galera aqui no Brasil gosta muito, mas tem que tomar cuidado que já subiu bastante. Ele vai seguir o índice da Nasdaq. Então, são as maiores empresas não financeiras, as empresas de tecnologia. Tá? Só que olha que interessante. Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, vocês já viram isso daqui, né? Naquele outro ETF que eu mostrei. Então, essas empresas aqui, Google, Netflix, Alphabet, que estão nesse ETF de tecnologia, também estão naquele primeiro ETF que eu mostrei. Esse ETF é majoritariamente tecnologia, eletrônicos, só que subiu muito. Então, nos últimos anos, o que a gente viu foi um desempenho muito bom do setor de tecnologia. Não quer dizer que isso vai continuar, ou pelo menos não para todas as empresas. Então, eu peguei esse gráfico aqui. No último ano, a gente percebe que o QQQ, que é esse ETF que eu estou falando, subiu 35%. Só que a Nvidia, por exemplo, subiu 212%. A Meta subiu 95%. O Google subiu 45%. O que eu estou falando com isso? O que eu estou falando é justamente o que eu disse no início. O ETF, ele pega o setor para o bem e para o mal. É legal que você não tem que ficar peneirando. Agora, o cara que comprou esse ETF, se você for comparar com o sujeito que investiu muito na Nvidia, não está feliz. Eu estou feliz com os meus resultados porque eu tenho uma média de tudo. Tá? Então guarde isso. Quer investir em setores, o ETF vai ser um negócio maravilhoso. Quer fazer um stock picking ou pegar algumas ações, aí você pode ter um desempenho melhor ou muito pior.
O que eu faço? Os dois. Eu tenho ETF e tenho boas ações de empresas. Sobre a questão de você ter figurinhas repetidas, o que a gente chama de overlap ou sobreposição, pensa o seguinte. No primeiro ETF que eu te mostrei, lá no IVV, tem essas ações de tecnologia. No QQQ, você também tem ações de tecnologia. Isso significa que se você investir muito nos dois, você vai ter uma sobreposição. Você vai ter muita ação de Microsoft, muita ação de Apple, muita ação, às vezes, de Nvidia. Como é que você vai saber disso? Eu vou deixar um site aqui embaixo que você pode escrever o nome dos ETFs e ele vai te dizer quantos % tem de sobreposição. Olha aí que bacana. Então, no caso do IVV e do QQQ, você tem 46% das mesmas empresas. Então, se você chegar e falar assim, pô, Charlão, descobri um puta negócio, vou investir todo o meu dinheiro em 2 ETFs. Legal, bichão. Só que quase metade dos 2 ETFs é a mesma coisa. Cuidado com isso. Eu vou deixar o site aqui embaixo, tá? Bora acelerar. O próximo ETF eu tenho na minha carteira pessoal, que é o VNQ. Acho muito bacana. Ele é um ETF de REITs. REITs são os fundos imobiliários americanos. Esse ETF, ele investe em imóveis nos Estados Unidos. Então, dentro dele, ele tem vários fundos imobiliários. É um fundo de fundos imobiliários. Ele tem, por exemplo, esses 3 primeiros que eu marquei aqui, são REITs muito conhecidos. Eu já, inclusive, falei aqui no canal sobre eles. Com destaque, por exemplo, para o AMT, que é um fundo imobiliário americano, um REIT que investe em antenas, torres de celulares. E tem esse outro aqui que investe em data center. Olha que bacana. Porra, você compra um ETF que investe em fundos imobiliários americanos, que são um pouco diferentes dos brasileiros, podem se alavancar, pegar dinheiro, fazer um rolo do caralho, tem inclusive rolo em fundo que está aqui. Esse ETF investe nesses fundos imobiliários. Antena de celular, data center, é um mercado muito bacana. Então, ao investir nesse fundo imobiliário, nesse ETF, aliás, você se expõe a esses fundos imobiliários. Olhando aqui nos últimos 5 anos, olha que interessante. O VNQ caiu 5%, mas nós tivemos alguns REITs que subiram. Então, é o que eu falei para vocês. ETF é pro bem e pro mal. Às vezes, alguns ativos puxam para cima, às vezes outros puxam para baixo. Em geral, eu pessoalmente acho que vale a pena ter alguns na carteira. Não uma carteira só de ETF, isso é idiotice. E ele paga dividendos também, você pode olhar aqui até no Status Invest, tem as datas certinhas. Eu tenho VNQ, que são imóveis nos Estados Unidos, e tenho VNQI, que são imóveis fora dos Estados Unidos. Esse ETF não apareceu aqui, mas eu tenho também o VNQI. Depois nós temos o IBIT, esse é fácil de entender, é um ETF da BlackRock de criptomoedas, então o foco é no Bitcoin, e aí não precisa explicar muito, né? O Bitcoin subiu, esse ETF vai acabar subindo. Tem o TFLO, que ele vai ser do Treasury, então aqui a gente já está falando de tesouro americano, é um mercado complicado, cuidado para você não perder dinheiro, então ele vai investir tudo em tesouro, tem saído muitas matérias sobre essa questão do tesouro, mas olha que interessante, esse outro ETF TLT, que muita gente aqui no Brasil fala, e ele vai acompanhar um índice de títulos do tesouro com vencimentos superiores a 20 anos, muita gente colocou dinheiro aqui na hora errada, e olha só, a galera tá perdendo dinheiro. O fundo caiu, esse ETF caiu. Achou que o momento não chegou ainda, mas vai chegar, estamos próximos. Então, eu estou de olho tanto nesse ETF, quanto em mais 2 ETFs. Até num ETF alavancado, que eu tenho medo de falar para vocês saírem correndo botando todo o dinheiro, então vou ter que tomar cuidado para explicar. Mas, a hora que a curva virar de juro, os Estados Unidos começarem a derrubar o juro, isso vai acontecer em algum momento, vai ter ETF aqui dando porrada. Então eu nem quero explicar muito, senão vocês vão fazer cagada, mas vai chegar a hora certa. Depois nós temos o VT, ele busca replicar o desempenho de um índice global, que reúne vários países, mas calma que tem concentração. Olha só, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon. Tá vendo o mesmo problema que eu falei daqueles outros ETFs gigantes? Então, muitas vezes, os ETFs eles repetem algumas ações. É o caso do overlap. Então, você pode jogar lá naquele site o nome dos 2 ETFs para ele pesquisar. Apesar de ter uma exposição global, quase 60% desse ETF são de empresas dos Estados Unidos. Próximo ETF, estamos quase acabando aqui para chegar na conclusão, é o IAU. É um ETF de ouro, já falei várias vezes aqui no canal sobre esse ETF. É uma forma interessante de se expor ao ouro. Eu algumas vezes já tive bastante desse ETF. O ouro subiu recentemente, então óbvio que esse ETF aqui subiu também, mas você tem
que tomar cuidado, que, volto a falar, muita gente se expõe aos ETFs na hora do hype. Então, você tá lá quieto, eu tô aqui falando de ouro, você tá cagando pra mim. Igual eu tô falando de ETF, você tá cagando pra mim. Quando o negócio dispara, você quer entrar. Normalmente é quando não vale a pena. Então, a única vez que eu perdi grana mesmo, assim, nos últimos anos, de ETF no exterior, vocês sabem com o que foi. Foi um ETF de cannabis. Então, o meu alerta é cuidado quando todo mundo tá em festa, porque uma hora, o alerta que eu tenho para dar para vocês é esse daqui, ó. Olha o que aconteceu com o cannabis. Criaram o ETF, ele começou a subir, todo mundo fez festa, saiu notícia de que ia liberar a cannabis medicinal nos Estados Unidos inteiro e tal. A gente entrou e o ETF despencou e nunca mais se recuperou. Mesma coisa aconteceu com o metaverso. Começou aquele hype, metaverso, não sei o que, vai bombar. Até o Facebook mudou de nome. Olha aí o Zuckerberg, ele mudou o nome do Facebook para Meta. Tudo ia ser metaverso, tudo ia ser não sei o que. Depois despencou. Então, o aprendizado que eu tive com cannabis é que cuidado, que às vezes começa um hype de ETF, agora esse ETF é aquele, é saúde, é não sei o quê. Calma, cara. Monta os seus percentuais de carteira. Eu quero ter 30% no exterior. Tá, legal. 10% disso em ETF. Ok. Pronto. Você não vai fazer cagada. Ah, eu quero ter X. Ok. Você não vai fazer cagada. Então, nós temos péssimos ETFs. Cuidado com quem só te mostra o que é bom. Então, tem uma lista aí, uma enormidade de ETFs que a galera perdeu dinheiro. Péssimos ETFs com queda, perda de patrimônio, caralho, tá? Então, muito cuidado com isso. Mas mostrei coisas interessantes. Pô, se fosse começar hoje a investir no exterior sem entender nada, talvez um IVV. Ah, eu quero ter tecnologia. Que? Ah, eu quero me expor a imóveis, não sei se é a hora, tá? VNQ. Ah, eu quero imóveis fora dos Estados Unidos. VNQI. Ah, eu quero games. Tem ETF de game. Quero saúde. Tem ETF de saúde. Pronto, acabou. Você não precisa peneirar a empresa. Pô, eu tô ganhando dinheiro pra cacete na Índia. Eu tenho 2 ETFs da Índia. Eu acho que a economia deles vai crescer muito e tal. Porra, faz sentido? Posso até gravar um vídeo, né? Escreva aqui se vocês querem isso. Que tipo de ETF vocês querem aqui que eu gravo vídeo. Mas na Índia eu tô investindo. Vou pegar ETF alavancado de tesouro americano. Vou pegar. Não tá na hora ainda. Mais um mês ou 2, talvez. Ou vou começar a me posicionar. Vou avisar vocês aqui. Então, é uma ótima ferramenta. Não só essa ferramenta, tá? Se você quiser montar uma carteira, eu já falei, entra na minha comunidade que eu te ensino passo a passo. Mas se você quisesse montar esta carteira que está na matéria aqui, estão aqui todos os ETFs que eles mostraram. Custaria $1.381 ou R$7.000. É uma carteira puxada a mais. Eu já falei no meu curso, eu ensino. Lá fora tem várias formas de você investir que você não precisa comprar o valor total, tá? No último ano, nós tivemos um desempenho muito bom, puxado pelo setor de tecnologia. Qual a minha conclusão? Você já sabe, é mais uma ferramenta de investimento. Não existe investimento perfeito, só investir em fundo imobiliário, só investir em ações, só investir em ETFs. Por que você vai fazer isso? Você pode pegar o melhor de cada um. Ah, não vale a pena investir em fundos imobiliários. Porra, vocês estão acompanhando meu canal aqui. Olha a nossa rentabilidade no HTMX11, 80% de rentabilidade da cota, mais uns 30% de dividendos em um ano e pouco. O que é ruim disso? GGRC11, 30% na cabeça, mais uma porrada de dividendo. Então não vale a pena investir em fundo imobiliário? Não vale para quem não entende. Aliás, quem não entende de nada, né? Ou não tem humildade. Então, todos os investimentos valem a pena desde que você estude eles. Falei, tô devendo então um vídeo de Índia. Me cobrem, galera, me cobrem. Escreve aqui embaixo Índia, porque eu tô devendo mesmo e o país tá crescendo, vai crescer mais que a China. Vai ser sacanagem chegar daqui a 5 anos eu mostrar o meu ETF de Índia com 100%, vocês falando, poxa, Alan, não ganhei esse dinheiro por tua causa, tá? Então eu tô devendo um ETF de Índia e um de renda fixa americana alavancada ETF, que eu vou explicar com muito cuidado, senão vocês vão fazer merda, vocês sempre fazem merda. Antes, embora já sabe, ajude o Rio Grande do Sul, se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão? Você já recebe $1 por mês em dividendos, pelo menos? Se não recebe, tá fazendo alguma coisa errada aí. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até a próxima.